O senador Magno Malta, em live transmitida pelas redes sociais, trouxe notícias sobre as pessoas presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, após a repercussão da decisão de soltar mulheres no Dia da Mulher, que evidenciou ainda mais as ilegalidades cometidas. O ministro mandou soltar também 140 homens. O senador pediu cooperação das autoridades para facilitar a vida das pessoas que são liberadas dos presídios, como oferecimento de um local para que possam trocar suas roupas. Magno Malta relatou que entre as pessoas que ainda estão presas, há uma idosa e uma mulher com um câncer em remissão. Magno Malta afirmou que, no momento, o mais importante é tirar das penitenciárias as centenas de pessoas que foram presas em massa e, em seguida, demonstrar que não há legalidade na prisão, mas com os patriotas já em suas casas. O senador pediu a instalação da CPMI dos atos do dia 8 para esclarecer todos os fatos, inclusive a participação de agentes do governo federal. No Senado, Magno Malta também fez questão de registrar a soltura dos presos políticos. O senador disse: "Eu faço esse comunicado com muita alegria, porque a prática da justiça, sem dúvida alguma, é um anseio e uma sede. Por isso, Rui Barbosa é o nosso patrono, porque é um cara que tinha um senso de justiça absolutamente aguçado. E eu faço esse registro com muita felicidade." Mesmo com dezenas de pessoas sendo soltas todos os dias, ainda há centenas de pessoas presas a mando do ministro Alexandre de Moraes. A liberdade, a propriedade privada e o devido processo legal há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, matérias, reportagens e relatórios produzidos pela velha imprensa contra seus concorrentes ou adversários políticos são aceitas como provas sem questionamento e servem como pretexto para devassas em pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. O resultado das devassas é compartilhado com a velha imprensa, que então expõe seus concorrentes, apresentando atos banais como se fossem crimes, em matérias que servem como base para novos atos contra a concorrência. Nesses inquéritos, bastam petições apresentadas por parlamentares de extrema esquerda para que sejam impostas medidas cautelares a cidadãos sem previsão legal nem prazo de duração. Prisões políticas, censura, restrições à liberdade, confiscos, apreensão de documentos e quaisquer outras medidas são impostas e mantidas pelo tempo que o senhor ministro desejar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Lembra? Lembra dessa coluna? Dessa fortaleza? Lembra dessa fortaleza? Amanhã é que o Senado vai comemorar o Dia Internacional da Mulher. Não comemorou dia 8, né? Será amanhã, exatamente às 9 horas. Né? Sei que muita gente gosta, ama essa figura.
né, essa coluna de fé e de oração. Toma aí, dá tempo vocês chamando as pessoas para a gente conversar um pouco hoje, né, sobre, como tem acontecido todos os dias, sobre a situação das pessoas que foram encarceradas no dia 8. E aí eu quero fazer uma live muito rapidinho para dar informação que de ontem para cá, o que aconteceu, quem já foi solto, quem não foi, né, o que ainda vai acontecer, para que vocês fiquem informados, principalmente as famílias e todos os estados que se preocupam e que a gente está falando todo dia aqui através dessa live, né? De vez em quando eu olho para um canto, de vez em quando eu olho para o outro, né? Porque são 3 redes que nós estamos nelas aqui, o YouTube e o Instagram e o Facebook. YouTube deu problema de novo, né? Não, está bem aqui, é esse aqui. Então é porque eu estou olhando para lá, não sei se eu olho para cá. Bom, é porque está meio invertido, né? Eu estou na cara direita aí, não? Está indo bem aí? Então, gente, é o seguinte. Saiu a lista ontem de 140 homens liberados, né? E quando sai a lista, você tem que esperar a lista chegar no presídio, chegou na Papuda, depois tem toda uma preparação documental e tem toda uma preparação de estrutura, para que eles sejam levados ao pátio, depois são colocados em ônibus e vão vindo, não de vez, aos poucos para o CIMI, porque não tem tantos funcionários assim. Aí eles passam novamente por um outro processo documental e aí vão para a tornozeleira eletrônica. Então hoje eu estava lá no CIMI, né? Estive com muitos patriotas, com quem orei, chorei, cantei o hino nacional, né? Pude crescer ouvindo eles, a força que passaram para mim, né? Que são verdadeiros heróis nacionais, dentro da cela na Papuda. E hoje eu os vi, tive com eles. Aliás, eu quero fazer um apelo ao Dr. Teles, que é o nosso secretário, que tem sido muito correto do sistema penitenciário, doutor Teles, o Anderson, meu amigo Anderson, assim, todo que tem oficiado a ele. Quero te fazer um pedido, querido. As patriotas que lá estão, os brasileiros, os cristãos, as cristãs que lá estão, as confissões de fé, que eu chamei de acampamento samaritano, que a pessoa chega e ao chegar, ela recebe um kit para se refazer, né? Se tonificar. Tem Gatorade, tem água, tem comida e muita comida, roupa. E hoje roupa de homem, algumas mulheres dizem a mim que elas esvaziaram os guarda-roupa dos maridos para poder levar as roupas e eles se vestirem para ir para os seus estados. Muito emocionante, muito homem chorando, né? Agradecendo a Deus, mas nós é que agradecemos essa coragem e essa determinação deles. Mas sabe o que aconteceu, doutor Wanderson? As pessoas estavam chegando e podiam usar o banheiro no CIMI, e aquelas patriotas que lá estão podiam também usar o banheiro, mas foi proibido, né? E eu entendo que pode não ter sido ordem sua, né? O nosso presídio aqui, a Colmeia, a doutora Camille, 100%, juntamente com todas, assim, eu esqueço o nome, tem um nome de mais alguém lá da Colmeia? A diretora Camila. Diretora Camila, Ana, né? Hoje tem o diretor aqui do CIMI até, o Igor, diretor do CIMI aqui, onde a tornozeleira eletrônica é colocada. Obrigado, Igor, demais, de coração, assim, pelo que você está fazendo, assim, pelo cuidado. Todos os serventuários da justiça penal, da polícia penal, eles têm assim trabalhado duro, uma carga pesada durante todo esse tempo, são dignos do nosso agradecimento, do nosso aplauso, todos da justiça penal. Obrigado, Igor, coordena tudo ali. A coordenadora da OAB também, que está lá 24 horas por dia, esqueci até de pegar o nome dela, mas eu quero registrar isso. Então eu queria pedir a doutor Teles que levante quem foi que fez isso. Eu vou até oficiar, vou mandar um ofício com esse registro, para que elas possam usar o banheiro, assim, nada demais,
para que alguém possa trocar de roupa. Veio de um presídio, né, para trocar de roupa, se alimentar, né, para poder voltar para suas casas. E muito obrigado, porque lá tem um grupo de cristãos, eu não quero falar de confissão de fé, mas de cristãos juntos, né, que estão pagando passagem, que estão levando para o aeroporto, que estão levando, outros que não podem ir, estão ficando dentro de casa, estão dormindo aqui, viajam no dia seguinte. E saiu uma lista também de mais 35 mulheres. Hoje nós temos na colmeia menos de 100 mulheres, volta de 85, 87 mulheres. Tem 2 mulheres lá, eu quero falar para as autoridades, me dirigindo às autoridades, uma acima de 70 anos de idade, né? E outra que saiu de um câncer, né? De 2 tratamentos de câncer. Então, que elas sejam de fato incluídas na próxima lista, é o pedido que a gente faz. Nós estamos em oração, gente. Tudo isso está acontecendo, é um mover do céu, é um mover de Deus, né, na vida das pessoas. Diretora do CIMI Ivani ou Ivone? Ivani é a diretora do CIMI, né? Eu recebi aqui agora. Muito obrigado, querida, até agora nada a reclamar, só essa reclamação de hoje, porque eu estava lá e vi que eles voltaram para debaixo da árvore, e se chove, eles estavam ali no CIMI, naquela cobertura que vocês permitiram, mas permitam usar os banheiros. É um gesto humanitário, não é porque é o mês internacional das mulheres, é porque é justiça. Agora foram soltos homens, né? E estão saindo em dia amanhã, esses homens dessa lista de 150, mais outra leva, vai para casa, né? É a informação que eu tenho, e que também outra lista de mulheres. É o sobrenatural, é o eterno agindo, sabe? Tem muita gente fazendo esforço, tem autoridades trabalhando em que vocês não têm conhecimento, sabe? Que a sociedade não tem conhecimento, sabe? Mas Deus está movendo tudo, Deus está movendo corações, e nesse momento nós temos um foco, é tirá-los de lá, certo? E como que a gente esclarece para que essas pessoas possam serem de fato inocentadas, sem qualquer tipo penal que possa alcançá-las? Primeiro é que não há legalidade na prisão. Elas foram chamadas para um momento seguro, tranquilo, para ir para casa. Recebeu voz de prisão quando estavam segregadas já no ginásio de esporte da Polícia Federal, e assinaram o termo de culpa, que muitas não sabem nem quem é, o que foi que assinou o termo de culpa e de voz de prisão. E a segunda coisa, como é que você pode descobrir isso? Quem são realmente os operadores dos atos antidemocráticos? Quem são eles? Se cometeu o crime, vai pagar, mas disse que tinha no dia 8. Então precisamos saber quem eles são. E só uma CPMI pode fazer isso. Essa CPMI que deve ser lida, né, no dia da reunião do Congresso Nacional, que são as 2 casas, e essa CPMI tem que ser aberta, até mesmo para salvaguardar as autoridades, porque muitas das autoridades, muitos se envolveram, estão envolvidos, né? Está aí na boca miúda, não, na boca de todo mundo, né? Que eles foram avisados que o GSI avisou, que a BIM avisou, né? Que poderia haver esse tipo de ato, mas que o que foi feito foi tirar a guarda, que é específica, é como se fosse um quartel, uma unidade para guardar o Palácio do Planalto e os outros palácios. Tem infiltrado no meio? Tem. Eu tive tantas manifestações no Brasil, nunca vi nenhum patriota usando uma picareta na mão, né? Usando um pé de cabra, né? Usando bomba, máscara antigás. Nunca vi um patriota usando isso, porque nunca teve isso. E aqui eu faço uma defesa do Hollenberg, que foi governador do Distrito Federal. O Hollenberg não ele é de esquerda, ele é PSB, ele é do partido do Alckmin. Fui senador com ele, mas em 2016 ele era governador, o Hollenberg. E houve atos, sabe, de vandalismo, que eles quebraram e botaram fogo na esplanada.
E Hollenberg mandou a polícia reprimir mesmo os atos de vandalismo, quem sabe, atos antidemocráticos, que ninguém chamou de ato antidemocrático. Muito pelo contrário, o que está acontecendo hoje então foi democrático. E eu vi senadores aqui no Senado. Fui lá no meio, né, da manifestação pacífica. A manifestação é direito de todos, o cidadão pode reclamar, manifestar, sabe? E o governador, que é o Hollenberg, botou a polícia em cima com gás lacrimogênico, entrou no meu olho, eu estou até quase chorando aqui e tal. Eu vi isso tudo. A minha pergunta era: esse senador, vem cá, aquilo lá era ato democrático? Era ato democrático? Não, não era ato democrático. E Hollenberg fez certinho da Silva, sabe? Então, se tem autoridade envolvida que tirou, sabendo que pessoas iam ser envolvidas, já porque o sigilo de 100 anos nas câmeras, então só uma CPMI vai mostrar de fato quem são os patriotas, que eu não acredito. No máximo fez um ato de vandalismo, porque foi no efeito crucifica. Quando um gritou no meio da multidão, Pilatos disse: eu lavo minhas mãos, quem quer vocês que eu solte, Barrabás ou Jesus? E alguém gritou Barrabás, todo mundo foi atrás e gritou Barrabás. Esse efeito, algum patriota pode ter entrado. Agora, se esse patriota entrou, vai pagar. Ele tem que pagar, porque cometeu um crime, vai responder, não é? Mas não é crime de terrorismo, estamos vivendo um Estado antidemocrático. Não, nós estamos vivendo um cerco ideológico. Então quero agradecer a Deus por essa ação dessas pessoas que estão indo para a rua. Justiça, Deus está fazendo justiça, está usando o coração de muitas autoridades que vocês não têm conhecimento, que estão trabalhando, que estão agindo para que essas pessoas realmente sejam reconhecidas como inocentes que foram levados para o matadouro. Inocentes levados para o matadouro. Agora, a vocês, patriotas que saíram, continuem com o mesmo comportamento, confiando em Deus, orando em Deus. Não precisa atacar ninguém, não é momento disso, de atacar ninguém, não é momento de estar atacando ninguém. É um momento de colocar todo mundo na rua, todo mundo em liberdade, como tem acontecido até agora. Nós vamos continuar e orar a Deus para que o nosso presidente aqui do Senado, presidente Pacheco, e aqui eu quero dizer a vocês que eu tenho falado com ele, tenho o oficiado diante dos nossos dos direitos e deveres dos senadores, e nas atribuições, uma delas é fiscalizar, e ele tem sido cordial com tudo isso que o regimento interno diz quando procurado. Então, assim, a verdade tem que ser dita e a verdade tem que ser muito bem esclarecida, né? Então tem muita gente agindo no sentido de que isso realmente venha a ter o seu fim. Por isso, senador Rogério, um minutinho pro Magno. Até o tempo do senador Cajuru, um dos maiores comentaristas de futebol que eu já conheci, fiquei amigo dele. Naquela época eu era um imortal, porque eu não tinha onde cair morto. E Cajuru já era um homem da televisão. Eu era fã de Cajuru e eu sou avesso a gente mentirosa. Eu sou avesso a quem não tem posição. Posso não gostar, mas respeito. E Cajuru era um cara duro, assim, duro nas suas posições e tal. Nem vou repetir o último programa dele que eu vi no programa do Leão, nosso amigo Leão, na Bandeirante, quando a Bandeirante contratou Marlene Matos. Encerro por aqui. A entrevista de Cajuru é alguma coisa assim espetacular. Quem quiser ver, que entre lá na internet, no YouTube, e veja o que Cajuru falou, né? Então a nossa amizade é mais antiga. Eu me tornei amigo lhe vendo na televisão, depois pessoalmente, a nossa amizade com o Datena. Mas, senhor presidente, senador Cajuru, com a sua vênia, eu quero fazer um registro que o ministro Alexandre de Moraes determina a soltura de 140 homens
que agora estão no CIMI colocando a tornozeleira eletrônica, e mais 35 mulheres hoje. E isso, de fato, não é uma coisa humana, é uma coisa de cunho altamente espiritual nesse clamor pela liberdade. Eu faço esse comunicado com muita alegria, porque a prática da justiça, sem dúvida alguma, é um anseio e a sede. Por isso, Rui Barbosa é o nosso patrono, porque é um cara que tinha sede de justiça absolutamente aguçada. E eu faço esse registro com muita felicidade e faço um registro, assim, com todo respeito ao secretário do Sistema Penitenciário, Dr. Wanderson Teles, a diretora da Colmeia, o diretor do presídio da Papuda, onde eu tenho frequentado e tenho estado juntamente com eles, e tem sido dias de felicidade para mim. Faço isso comunicando ao Brasil, faço isso comunicando à casa e reforçando. Dizia ali ao nosso presidente, primeiro secretário da casa, o senador Rogério, que quando Deus me deu a inspiração da tornozeleira eletrônica, foi pensando exatamente nas pessoas que não cometeram crime. O sujeito que atropela alguém no trânsito, a pessoa morreu. Ele é mandado e condenado para um presídio. Ele tinha um emprego, ele estudava, ou era um empresário, dava empregos, e vira refém do crime organizado das facções, e a família começa a ser extorquida para o cara não ser morto lá dentro. Então o cara está num regime semiaberto, põe a tornozeleira eletrônica nele e acrescenta algumas coisas. Você estudou? Eu parei de estudar, então você vai continuar estudando. Você é católico, evangélico, é espírita? Não, eu sou católico, então você vai à missa também. Acrescentar, tome tornozeleira eletrônica e vá para casa. Você não precisa ficar aqui dentro dessa escola. Concorda comigo, senador Cajuru? E também não sabia que nesse momento, se não existisse tornozeleira eletrônica, está aí Zezinho, que é mais antigo do que Rui Barbosa, veio primeiro do que a própria casa, que viu votar a tornozeleira eletrônica aqui em 2005, acho, quando eu sou autor dessa lei, e a gente faz a tornozeleira eletrônica, e não fora a tornozeleira eletrônica, elas não estariam saindo, nem eles, de uma forma segregada lá. É uma hora de distensionamento, não é hora de tensionamento. Nós temos que distensionar o país, ao invés de tensionar o país e sermos sábios, convivermos com dignidade. Veja, eu estava ali conversando com o senador Rogério, o nosso primeiro presidente, primeiro secretário, que aliás manda mais do que o presidente, primeiro secretário, né? Quem lê o regimento interno sabe, é o presidente, é o prefeito da casa, né? E nos lembrando de o maior orador que eu já ouvi, que era o Marcelo Deda, que se foi muito jovem mesmo, aos 57 anos de idade, acho que foi a morte do Deda, e tantas vezes estive Encerro, senhor presidente, é porque eu não tenho a capacidade de síntese do senador Suplicy, e por isso que eu me prolongo dessa forma. E estivemos juntos em tantos encontros, quando o Deda era vivo, né? E eu estava até brincando com o Rogério, dizendo que ele ficou com muita coisa do Deda nele, né? Porque o Deda é o maior orador que eu já ouvi, senador Cajuru, não sei se conseguiu ouvir o Marcelo Deda, mas vale ouvi-lo no YouTube, né? E vai confirmar as minhas palavras. Então eu estou aqui para dizer ao Brasil dessa minha alegria, da soltura desses patriotas e também da soltura dessas mulheres, e agradecer a Deus por esse momento. Senhor presidente, obrigado pela benevolência com a minha pessoa. Obrigado, senador Magno Malta. Com a palavra o senador Jorge Cajuru.